Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Espero que estejam todos bem, né? Mais um encontro aqui na nossa videoaula, tá? Hoje nós vamos fazer uma revisão. Aula passada nós tivemos a revisão em forma de exercício, né? E a gente vai falar hoje, né, de uma revisão de um capítulo bem interessante, que certamente vocês gostaram muito, que é o capítulo sobre os animais, tá bom? Capítulo 3 do livro 2. Vamos lá? Bom, os animais, né? Os animais, nós vimos que são organismos eucariontes, né? Não produzem o seu próprio alimento e são formados por várias células, né? Tem um corpo formado por várias células. E esse grupo é um grupo bem diversificado, tá? Os animais, assim como as plantas, né? Como todos os outros seres que nós já estudamos, fungos, protozoários, algas e bactérias, também são seres vivos, né? Que têm um ciclo de vida, ou seja, eles nascem, crescem, alimentam-se, reproduzem-se alguns e morrem no final. Então, dentro do grupo dos animais, nós temos uma divisão aqui bem geral, né? Que são os animais vertebrados e os animais invertebrados. Então, no nosso livro, nós começamos o nosso estudo com os animais invertebrados e terminamos com os animais vertebrados, ok? Bom, e qual seria a diferença, né? Todos aqueles animais que nós estudamos, os primeiros, né, que são do filo Porífera, Quinidária, Platelmintos, Nematelmintos, Anelídeos, Artrópodes, né? Os equinodermos e os moluscos, né, são animais invertebrados, ou seja, não tem um esqueleto interno, tá? Não tem ossos, não tem espinhas. E os animais vertebrados, que estão no último grupo, né, que nós estudamos no nosso livro, que são do filo Chordata, né? Dentro dos cordatos nós temos um grupo de cordatos que são os vertebrados, que tem um esqueleto interno, né? Que dependendo do grupo pode ser ossos, né? Espinhas, tá? Aqui estão os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, tá bom? Então a gente escolheu aqui alguns animais invertebrados para a gente dar uma revisada e também alguns vertebrados, ok? Então aqui nós temos esse esquema só para mostrar, né, que animais sem esqueleto são chamados de invertebrados. Nós temos, né, os artrópodes, que englobam os insetos, né, os vermes, né, platelmintos, nematelmintos e anelídeos. Temos os moluscos e dentro dos vertebrados nós temos os diferentes grupos de vertebrados, né? Nós temos mamíferos, aves, répteis, peixes e temos os anfíbios, tá? Que nós já estudamos. Bom, dentre os animais vertebrados, nós temos 5 grupos, né? São os mamíferos, aves, anfíbios, répteis e peixes. Nós vamos falar um pouquinho sobre as características de cada um deles, tá? Bom, vamos começar aqui com os mamíferos, né? No nosso livro, esse foi o último tópico, tá? Mas não tem problema, a gente estuda aqui sem a ordem mesmo. Então, os mamíferos são todos aqueles animais que apresentam pelos, né, cobrindo o corpo, tá? E que apresentam também glândulas mamárias, ok? Eles respiram por pulmões. Alguns animais do grupo apresentam pelos mais grossos, são aqueles animais que vivem em regiões mais frias, tá? Ajuda a manter a temperatura do corpo constante. Eles nascem, né, do ventre materno. Nem todos os mamíferos nascem do ventre materno. Nós vimos que existem mamíferos mais primitivos, como os ornitorrincos e a equidna, que põem ovos, né? Que são mamíferos que põem ovos. Mas a maioria nasce, né, e tem um anexo embrionário chamado de placenta, tá? Alimentam-se do leite materno na primeira fase da vida. Uma curiosidade, dentro dos mamíferos, né, há a produção, né, pela fêmea de leite materno, através do desenvolvimento de glândulas mamárias, né? Esse leite serve para alimentar os filhotes. O homem, né, é o único mamífero que continua tomando leite na fase adulta. Os demais mamíferos, né, somente o filhote é que toma o leite. O adulto, ele não tem mais esse hábito, ok? Bom, aqui nós temos alguns grupos, né, de mamíferos, lobos, né? Golfinhos, baleias, né? Vários animais, inclusive, não estão aqui, tá? Gatos, né? Cachorros, tá?
As aves, né? As aves, elas apresentam uma característica muito importante, né? A presença de asas, o corpo coberto por penas, né? Isso faz com que as aves possam voar. Nós vimos também que as aves, elas apresentam ossos pneumáticos, que são ossos ocos, né? Que diminuem o peso também do corpo para que elas possam voar. A boca, né, é transformada em bico, né? Na verdade, eles apresentam um bico, tá? Que vai ter a forma de acordo com o hábito alimentar. Existem aves que vão ter o bico apropriado, por exemplo, a triturar alimento, triturar grãos, como é o caso, por exemplo, dos tucanos, né? Tem aquele bico bem grande, forte, para poder esmagar as suas sementes. E existem aves que têm um bico bem fininho, delicado, como é o caso do beija-flor. Então, a forma do bico deles está associada ao seu hábito alimentar, né? Eles respiram também por pulmões, né? E são vertebrados que nascem diretamente dos ovos, né? Os ovos são ricos em nutrientes e dentro do ovo vai estar o embrião que vai usar aquele nutriente para se desenvolver completamente e só então nascer a partir daquele ovo. Temos aqui alguns representantes de aves, né? Que a gente mostrou na aula passada também. Agora vamos falar sobre os anfíbios, né? Os anfíbios, eles são caracterizados por ter uma pele desprotegida. Não tem nenhuma estrutura que vá proteger a pele deles. Eles apresentam uma pele úmida, tá com H mais aqui, tá, gente? E nua, nua quer dizer que não tem escamas, não tem nenhuma proteção. Daí esses animais, eles são restritos a ambientes úmidos, tá? Por quê? Porque eles respiram pela pele, né, pela respiração cutânea, já que os seus pulmões, eles não são muito desenvolvidos. Esses animais, eles nascem também diretamente de ovos, ok? Então, os anfíbios, eles representam uma transição dos animais vertebrados do ambiente aquático para um ambiente terrestre, embora eles não estejam totalmente ainda adaptados ao ambiente terrestre, ok? Que alguns representantes, né, as meninas adoram ver esses sapinhos, rãs, né, mas, na verdade, eles não ocasionam nenhum perigo, a não ser alguns sapinhos que tem na pele, né, substâncias muito tóxicas, que nós chamamos de veneno, que esses podem causar problemas mais sérios, tá? Temos os répteis, né, os répteis foram os primeiros vertebrados totalmente adaptados ao ambiente terrestre, né? Esses animais, eles apresentam uma pele grossa, protegida por escamas, placas, né, de osso, tá? Placas córneas que ajudam a proteger a sua pele, né, para que ele não se desidrate, tá? Eles têm diferentes hábitos, podem nadar, andar, eles também respiram por pulmões, apresentam uma pele muito rica em queratina, tá? Que ajuda a impermeabilizar e nascem também de ovos. Aqui alguns representantes, né? Nós temos os ofídeos, que são as serpentes, temos os quelônios, que são as tartarugas, cágados, jabutis, temos os crocodilianos, tá? Que são jacarés e crocodilos, dentre outros, ok? Temos o grupo dos lacertílios, que são os lagartos, né? Que a gente chama de calango, né? O dragão esqueci o nome, gente, agora, de Komodo, tá? Ok? Então, são todos representantes dos répteis. Vamos falar um pouquinho agora sobre os peixes, né? Os peixes, eles se locomovem, né, no ambiente aquático por meio de nadadeiras, né, que nós chamamos de barbatanas, tá? Eles respiram por órgãos específicos, que são as guelras, ou também chamados de brânquias, tá? Existem alguns peixes que conseguem respirar fora da água, né, que são chamados de peixes pulmonados. Eles nascem de ovos, a fecundação deles geralmente é na água, tá? Isso na maioria dos peixes. Eles eliminam seus gametas na água, tá? Uma quantidade muito grande, e apresentam a pele, né, recoberta de escamas. Várias glândulas mucosas, também na pele dos peixes, fazem com que eles fiquem bem escorregadios, né, gente, quando a gente vai pegá-los com a mão. Então, se você for para uma pescaria e tentar pegar um peixe, né, depois que pegar lá na sua varinha de pescar, você vai ver que ele é muito fácil de escorregar. Por quê? Porque existem glândulas mucosas na pele deles que fazem com que ele fique mais liso, né? Isso ajuda para ele se movimentar aqui nessa água, né? E a própria forma do peixe também, essa forma aerodinâmica dele aí.
ok? Hidrodinâmica, né, na verdade, para ele poder se movimentar na água. Dentro dos peixes nós temos dois grupos, né? Temos os peixes cartilaginosos, que são os tubarões, raias e cações, e temos os peixes ósseos, que têm o esqueleto ósseo. Nós vimos algumas diferenças entre eles, né? A boca dos peixes cartilaginosos, ela fica na parte ventral do corpo, que é essa parte aqui da barriga, ó. Enquanto que dos peixes ósseos, a boca ela fica na região terminal, tá? Os peixes ósseos, eles apresentam um órgão que se enche de gás para esse peixe poder flutuar na coluna de água, né? Que é a bexiga natatória. A bexiga natatória nós só encontramos nos peixes ósseos, não encontramos nos peixes cartilaginosos, ok? Então essas são algumas das diferenças, né, que nós encontramos com relação a esses dois grupos de peixes. Tem outra também, né? Aqui nós temos bem aqui, ó, um ossinho chamado de opérculo. O opérculo, ele fica abrindo e fechando e aqui dentro vão estar as brânquias, que são as guelras, tá? Para eles fazerem a respiração. Então, nos peixes ósseos, as brânquias, elas ficam protegidas por esse ossinho, que é o opérculo. No caso dos tubarões, aqui não está dando para ver, mas todo mundo já viu um tubarão, ou pelo menos um filme, né, de tubarão, que aqui ele tem várias aberturas laterais, que são as aberturas branquiais, e no interior delas encontram-se as brânquias, que é o órgão responsável pela sua respiração. Temos alguns invertebrados, né, como o grupo de vermes, tem corpo alongado. Dentro desse grupo de vermes, de uma forma geral, gente, nós temos os anelídeos, tá, cujo representante mais conhecido são as minhocas, tá, minhocas, sanguessugas. Temos os vermes platelmintos, que são vermes achatados, como as tênias, o Schistosoma mansoni. E temos os vermes de corpo cilíndrico, que são os nemátodas, ou nematelmintos. Dentro desse grupo, nós temos o Ascaris lumbricoides, que é o vulgarmente conhecido como lombriga, tá? Que esses vermes, gente, eles causam várias verminoses no homem e outros animais. Aqui temos a sanguessuga, tá? Temos as minhocas, ok? Em relação ainda aos invertebrados, nós temos os moluscos, né? São animais de corpo mole. O corpo geralmente é protegido por uma concha, né? Dentro do grupo nós temos vários representantes, polvos, lula, né? Os mexilhões, temos as ostras, né? Dentro das ostras nós temos aquelas que produzem pérolas, são as chamadas de ostras perlíferas, e essa produção de pérola pelas ostras, né? Elas acontecem como uma própria forma de defesa. Se um grãozinho de areia cair dentro dessa ostra e entre a concha e o manto, né, que é essa partezinha que envolve a concha aqui por dentro, o animal vai entender aquilo como uma ameaça e aí ele começa a produzir uma substância brilhosa, né, que vai envolver essa partícula de areia, por exemplo, pode ser um verme também, e vai produzir 2, 3 anos depois a pérola, né? A famosa pérola que tem um valor comercial bem elevado, tá? Dentro dos invertebrados nós temos os artrópodes. Dentro dos artrópodes nós temos o maior grupo, né? Que são os insetos, fazendo com que os artrópodes eles sejam o maior grupo do reino animal. Os insetos especificamente eles se locomovem, né? Existem insetos que têm asas e outros não, e os que não têm asas eles se locomovem por patas articuladas, né? 6 patas e eles apresentam 2 antenas. Algumas espécies, como eu falei, têm asas, né? Então nós temos aí uma diversidade de insetos com formas, cores, tamanhos, né? E uma curiosidade dos insetos é que eles apresentam, né? Não só os insetos, mas os outros artrópodes, o corpo, né, formado por um esqueleto externo, chamado de exoesqueleto, que tem na sua composição quitina. Eles se reproduzem também por ovos, tá? Aqui nós temos, né, libélula, joaninha, borboleta, abelha, muriçoca, barata, formiga, dentre outros, né? E os animais, eles podem ser agrupados de acordo com várias características, né? O tipo de alimentação, como é que eles se reproduzem, se é na água ou não, e o meio em que eles se deslocam, né? Se é terrestre, aquático ou aéreo, e o local onde eles vivem. Em relação à alimentação, né? Os animais eles podem ser herbívoros, quando eles se alimentam de plantas, granívoros, quando eles se alimentam de grãos ou de sementes, carnívoros, né? Nós conhecemos muitos animais que se alimentam de carne, e onívoros, que são aqueles que alimentam de plantas e de carne. Então, o homem ele está bem aqui, ó, como animal onívoro, tá?
que pode ter os dois hábitos alimentares, tanto de planta quanto de animais. Aqui nós temos os animais herbívoros, ok? Temos os granívoros, que se alimentam de grãos e sementes, né? Galinha, tá? Que seria o mais conhecido, né? Ok? Os carnívoros, que se alimentam de outros animais. E os onívoros, né? Nós estamos aí dentro desse grupo, tá? Com relação à reprodução, né? Os animais, eles podem ser ovíparos, que são aqueles animais que nascem, né, de dentro do ovo, tá? Ou que põem ovos. E os vivíparos são aqueles animais que são gerados dentro da fêmea, né? E que tem o seu desenvolvimento todo dentro da fêmea. E depois eles nascem semelhante ao adulto. Em relação ao habitat, né? Os animais domésticos são aqueles que vivem muito próximos, né? Que podem ser criados sem nenhum perigo, né? No nosso cotidiano. E os animais selvagens são aqueles que vivem na natureza, tá? Como os ursos, né? Os gorilas, né? Os cangurus, dentre outros animais, tá bom? Então, gente, né? A nossa aula de hoje sobre animais era só uma forma da gente revisar alguns pontos, né? Porque essa aula já foi explicada anteriormente, nós já respondemos exercícios sobre os animais, e aqui era só uma forma da gente tentar agregar, né? Esse grupo ele é bem grande, né? Bem diversificado, uma forma da gente agregar e revisar um pouquinho mais esse conteúdo, tá bom? Então, espero que tenham gostado da nossa aula e a gente se encontra na próxima semana. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.